Salve a tudo e a todos, salve o mundo racional. Meu nome é Tiago, sou da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, a mais ou menos 170 quilômetros de distância. Eu estou aqui para fazer a leitura da sétima mensagem do histórico, número 273, dos livros Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. Estude a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, a cultura natural da natureza, para entrar para a fase do terceiro milênio que já está em vigor. Quem lê sabe, quem sabe conhece, e quem conhece tem condições de abrir as chaves do conhecimento para o verdadeiro retorno à sua origem. E é muito importante o conhecimento, porque o conhecimento agrega, o conhecimento faz com que nós desenvolvamos o nosso raciocínio, o conhecimento vem de encontro a todas as nossas necessidades, tanto morais, quanto físicas, tanto financeiras, e faz com que nós possamos ter essa vida, a última dessas aventuras no planeta Terra, e depois nós conhecermos nosso lugar de origem, nosso lugar de retorno para a nossa verdadeira casa. Então é muito importante que todas as pessoas, que todos os seres humanos passem a ler o livro Universo em Desencanto, tá bom? Eu gostaria que vocês que estivessem acompanhando comigo esse vídeo possam também compartilhar essa mensagem, que é muito importante para ler o livro Universo em Desencanto. Esse daqui é o nosso primeiro volume da obra A Verdadeira Origem da Humanidade. E você vai descobrir o principal. Quem é você? Da onde você veio, como você veio, para onde você vai, como você vai, por que você vai. Todas as respostas, tintim por tintim, solucionadas, reveladas para a humanidade, que até então se encontrava perdida em mistérios e enigmas. Então, nesse livro, todos os enigmas, todos os mistérios desvendados. A humanidade em desencanto, porque a humanidade vive até então encantada pelos mistérios, pelas ilusões da vida, pela vida de aparências. E aparências não são verdades. Leia o livro Universo em Desencanto. Desenvolva o raciocínio. Sétima mensagem. A solução da vida está no passarem a se conhecer, porque quem passa a se conhecer sabe como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Sétima mensagem. A natureza é quem escolhe as pessoas para governar os seus filhos, e por isso muitos que são escolhidos por ela, se mantêm às vezes no poder por muitos anos, porque ela é quem escolhe as pessoas para governar os seus feitos. E por isso, muitos se mantêm às vezes no poder, governando os feitos da natureza, porque é o escolhido pela natureza. Agora, os que não são escolhidos pela natureza disputam e perdem na disputa de governar os feitos da natureza. E outros, que não são escolhidos pela natureza, nem chegam a governar, porque os escolhidos pela natureza têm toda a proteção da natureza, porque é escolhido por ela, não fracassa. Agora, os que não são escolhidos por ela, tudo de ruim lhe acontece, porque ela é quem escolhe entre todos o que tem condições de governar os seus feitos, porque todos são filhos dela, escolhidos por ela, por essas duas energias, elétrica e magnética, transformando em sêmen, que se transforma nessa máquina elétrica e magnética. Ela é quem mantém todos
e quem governa todos através do pensamento e da imaginação. E é ela quem escolhe quem ela quer para governar os seus feitos. Sendo escolhido por ela, tem todo o apoio dela, tem toda a proteção dela. E não sendo escolhido por ela, não tem a proteção dela, e não tendo a proteção dela, fracassa. Porque somente ela é quem tem condições de escolher entre todos quem ela quer para governar os seus feitos. Agora, todos que vivem desconhecidos de si mesmo não observam esses detalhes da natureza, e por não observarem esses detalhes é que muitas vezes são decepcionados. Não é o povo que escolhe o seu governo. Quem escolhe é a natureza, que escolhe este ou aquele que tenha condições de governar os seus feitos. Como muitos costumam dizer, cada povo tem o governo que merece. Sim, tem porque é escolhido pela natureza. A natureza é que escolhe entre todos o que tem condições de governar os seus feitos. Porque todos os feitos são dela, é da natureza. Ela é quem tem condições de escolher quem ela quer para governar os seus feitos e não o povo. Porque o povo não é o dono da natureza. O povo representa a maioria. Mas o que adianta a maioria nesta forma que a natureza age? Porque ela é quem escolhe quem ela quer para governar os seus feitos. E por isso, cada povo tem o governo que merece. E por isso, os modos de governar são todos diferentes. E por isso, a natureza vem mudando as formas de governar. E por isso, vejam o passado, os imperadores, os reis, as rainhas. Quem acabou com tudo isso? A natureza. Porque tudo entre a humanidade é passageiro e por isso todos estão aí de passagem. E por isso ninguém é dono de ninguém. E por isso tudo se acaba. Por não serem daí é que ninguém tem o direito de viver. Se fossem daí, dessa galáxia Terra, seriam eternos e não com essa vida provisória e passageira. Para ver que antes da civilização, os governos eram chefes de tribos e veio mudando. E veio tudo mudando e se modificando. Veio a civilização, terminou a fase dos selvagens, porque ninguém é dono de ninguém e por isso ninguém tem o direito de viver. Ela, como dona de seus feitos, vem a muito modificando os modos de reger e por isso tudo se acaba. E por isso permanecem nesse curso primário por quê? Porque todos estavam vivendo sem se conhecer, enquanto pensar e imaginar, e sofrer e penar e morrer sem saber por quê, estão mantendo o quê? Um curso primário de lapidação de si mesmo, sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados por outra fase, como aí está, a fase racional. O fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, por estarem mantendo este curso primário. O curso superior, para deixar de assim ser, é conhecer a mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. E agora estão nesta mecânica porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. A última fase do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que mantinham esse curso primário como se tudo fosse, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Eram condenados a sofrer e não sabiam dizer o porquê. Eram condenados à morte e não sabiam dizer o porquê. Não sabiam dizer o porquê por estarem vivendo nesse curso primário para preparação, para depois de preparados,
serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje, são conhecedores das três mecânicas, e a mecânica, para deixarem de ser assim, é a mecânica racional. A mecânica do desenvolvimento do raciocínio, do desenvolvimento da vidência racional, do desenvolvimento do aparelho racional e do desenvolvimento da desmaterialização da máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E que depois da desmaterialização dessa energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, ser desmaterializada pela energia racional, toma a forma corpórea do seu verdadeiro natural de corpo de energia racional e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro natural. Terminando assim a classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, nessa galáxia Terra, porque passou a se conhecer através da mecânica racional. E por passar a se conhecer, passou a saber como deixar de assim ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Eram assim porque viviam sem se conhecer e mantendo esse curso primário como tudo sendo e vendo que nada eram. E por isso ninguém tinha o direito de viver. Ninguém sabia dizer porquê, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Com a mecânica racional, passaram todos a se conhecer e saber como deixar de assim ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje, todos por uma boca só. Se não fosse a mecânica racional, ninguém conhecia a cultura racional. E continuávamos a nos transformar nesse chão em classes inferiores aí do chão, porque fomos feitos por esse chão e nascemos do chão. E o que nos valeu a mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem, a mecânica da energia racional? E essa energia estava materializada em forma de máquina do raciocínio. E somente a mecânica racional é que podia desmaterializá-la através da energia racional, a energia da mecânica racional. E que esqueceram da máquina do raciocínio e fizeram julgamentos da vida completamente errados, dizendo que o raciocínio era pensamento e o pensamento era raciocínio. Porque esqueceram da máquina da verdadeira origem, porque pensavam que a vida fosse essa mesma, porque esqueceram da mecânica racional. Esqueceram da mecânica da verdadeira origem de todos. Falavam em mecânica racional, mas ninguém dava por ela e por isso pensavam que o pensamento fosse raciocínio e que raciocínio fosse pensamento. No fazer o julgamento do que não conheciam, porque todos viviam sem se conhecer, fizeram esse julgamento precipitado e errado, dizendo que pensamento era raciocínio e raciocínio era pensamento. Julgamento precipitado, porque esqueceram da mecânica racional, a mecânica do raciocínio, e que não era para esquecerem, pois se a classe em questão é de animal racional. Não era para esquecerem, porque a razão da vida é racional, mas fizeram esse julgamento precipitado para ter nome na história e deixou todos confusos, julgando que raciocínio fosse pensamento e que pensamento fosse raciocínio. Pensamento é de origem do chão, da energia elétrica, aí da água. E imaginação é da energia magnética, aí do chão. Esqueceram da mecânica racional, da verdadeira origem, fazendo até comparações absurdas. Se comparando como da família dos macacos, fazendo essas comparações absurdas. Hoje é que estão vendo quantos absurdos se passaram, porque passaram a se conhecer e dizendo, é verdade, esse curso primário nosso foi um verdadeiro quebra-cabeças.
e tinha que ser assim mesmo, para que todos assim desta forma ficassem bem lapidados. E por isso, cheio de confusões nesse curso primário. E por serem primários, cheios de mistérios. E por ser primário, cheio de enigma. E por ser primário, cheio de fenômenos. E por ser primário, cheio de finitos e transfinitos. Tudo por serem primários. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, quantas confusões por todos serem confusos, já por natureza, por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos. Quantas confusões, quantos absurdos, quanto primarismo, por não ter conhecimento da verdadeira origem, da nossa verdadeira qualidade de seres sofredores e mortais. Por não ter conhecimento da verdadeira origem, da nossa verdadeira qualidade de seres sofredores e mortais. As confusões tinham mesmo que surgir por estarem mantendo este curso primário como se tudo fosse, e por serem primários eram confusos, e por serem primários dividido tudo para poderem ser mais lapidados, e tudo que divide nasce as contradições. Tudo que divide nasce a desarmonia de uns contra os outros. Tudo que divide nascem os conflitos, destruindo uns aos outros, e por isso o pensamento é conflitante. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. E onde existe a discórdia, vivem uns contra os outros. Onde existe a discórdia, vivem destruindo uns aos outros. Porque todos estão na categoria de bicho racional, dividido em duas classes: animal racional e animal irracional. E por estarem na categoria de bicho racional, todos os bichos têm gênio. Todo bicho é genioso, rancoroso. E por estarem nesta categoria de bichos, como vivem os bichos? Destruindo uns aos outros. Por estarem vivendo sem se conhecer, assim todos eram sem saber porquê, e não se cansavam de perguntar: por que somos assim? Muitas vezes até monstruosos, sem querer sermos. Por que somos assim? Todos eram assim, porque todos viviam sem se conhecer. Todos eram assim, porque viviam desconhecidos de si mesmo. Todos nessa categoria de bicho racional, sem saber porquê, sendo a categoria a causa dessas duas classes, racional e irracional, porque não há efeito sem causa. Hoje, ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque o tempo é pouco para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio: a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos por uma boca só. Se não fosse a cultura racional, a cultura da mecânica racional, nós continuaríamos aqui nesse chão, se transformando em classes inferiores. Hoje, sabemos quem somos, sabemos o porquê assim somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e agora para onde vamos e para onde iríamos se não passassem a se conhecer. Hoje, estamos sendo cientes do porquê somos assim, do porquê vivemos assim e do porquê desta lapidação infernal de todos que estão vivendo fora do seu verdadeiro estado natural aqui nesta galáxia Terra, que essa energia aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências por serem causadores da existência dessa galáxia Terra. Hoje é que estamos conhecendo o nosso verdadeiro estado natural,
e sofremos muito e penamos muito porque estamos fora do nosso estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita, habitantes do mundo racional. Hoje é que estamos vendo e sabendo que o responsável dessa galáxia térrea e de sermos assim, sofredores imortais, são os próprios que aí estão, que é essa energia materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Mas muitos, por estarem vivendo sem se conhecer, criaram uma infinidade de ficções imaginárias, achando que existia um arquiteto, construtor dessa vida horrorosa e pavorosa, por ninguém ter o direito de viver. Tudo isto se tornou contraditório para muitos, e por se tornar contraditório para muitos, se tornaram materialistas, ateus, por não encontrar base nem lógica, nem provas, nem comprovações. Então, esse grande arquiteto do universo caiu no ridículo, porque os habitantes é que começaram com o seu livre-arbítrio a governar todos e tudo, dizendo: o Deus da terra somos nós, porque nós é que comandamos a vida da terra. Hoje, depois que passaram a se conhecer, diz: é verdade, quanto tempo perdido com tantas ideologias sem proveito nenhum. Todos perdendo tempo com uma coisa inexistente, o grande arquiteto desse universo que nunca existiu. Os arquitetos aí estão, materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Porque nenhum ser poderoso ia se dar o trabalho de fazer sofredores imortais. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Que um ser puro, limpo e perfeito e poderoso fosse fazer imperfeitos, cheios de defeitos, sofredores imortais, condenados a sofrer e condenados à morte. Não cabe na cabeça de ninguém um embuste grosseiro desta forma. Só tem cabimento na cabeça de atrasados, que todo atrasado, o que faz o atraso? O fanatismo. E todo fanático é cego, é bitolado. Por quê? Porque é atrasado. Na cabeça de pessoas evoluídas e instruídas, tudo isso não tem cabimento. Porque os instruídos veem logo que todos estão submetidos a um embusterismo muito grosseiro. E todo grosseiro é condenado a sofrer e não sabe o porquê. É condenado à morte e não sabe o porquê. São condenados a serem como são, mas não sabem o porquê assim são. Porque todo magnético só é admitido pelos que são grosseiros. Porque o magnético só é admitido pelas pessoas atrasadas e que não resolve nada para ninguém. E por isso, quanto mais imploram este grande arquiteto, mais o sofrimento se multiplica no mundo inteiro, numa evidência que esse grande arquiteto não existe. Provando e comprovando a inexistência desse grande arquiteto, criador desta grande destruição, que vem se passando há muito nesse universo e que ninguém tem o direito de viver e para morrer não tem idade. Para ser destruído pelo sofrimento não tem idade. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, quanto tempo perdido com coisas que parece que existe e não existe. Agora, Deus existe. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias e que só vão conhecer Deus quando estiverem com o raciocínio desenvolvido. Aí a Terra será um paraíso racional. Para ver que Deus existe, mas o mundo não está por conta do Deus verdadeiro, mas está por conta de seus habitantes. E por isso, as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes e não pelo verdadeiro Deus. O mundo só estará por conta do verdadeiro Deus quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. E o Deus que guarda e defende as nações é o fogo, é a espada e o canhão. Esse é que é o Deus que guarda e defende as nações. O verdadeiro Deus é puro, limpo e perfeito, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Agora na Terra, cada povo criou o seu Deus, diferente uns dos outros e com suas bíblias diferentes umas das outras.
Por isso existe na Terra uma infinidade de deuses, e deuses guerreiros que mantêm as guerras e a destruição entre os seus filhos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quantas verdades que ninguém percebia. Por que ninguém percebia? Por estarem ligados à energia magnética. E a energia magnética cegava todos e mantinha esse embusteirismo grosseiro para a lapidação e preparação de todos, lapidando todos para depois de preparados passarem a se conhecer e poder saber como deixar de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que chegou o dia de todos passarem a se conhecer, e tinha que chegar este dia para todos voltarem ao seu verdadeiro natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Tinha que chegar este dia. E chegou, na natureza, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade universalmente conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e deixando de uma vez por todas de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, por conhecer o seu verdadeiro natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Fomos bem lapidados por essas duas energias do chão, duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Fomos bem lapidados. E por isso, hoje, estamos preparados e procurando sair de dentro deste inferno, que é esta galáxia térrea, um conjunto elétrico e magnético. Quem vive dentro desta energia, vive dentro do fogo, porque energia elétrica e magnética é fogo. E quem vive dentro do fogo, vive se lapidando dentro do inferno. E por isso são feitos por essas duas energias, elétrica e magnética. São feitos pelo fogo, duas energias transformadas em líquido, que é o sêmen, que se transforma nesse conjunto elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, o elétrico e magnético é fogo. E o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E é por isso que só enxergam a poder de fogo, por serem feitos pelo fogo, que é a energia elétrica e magnética. E por isso só enxergam a poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol, queimando todos, e fogo de noite. Tem que acender fogo para todos enxergarem. E para se alimentar, o alimento tem que passar no inferno, no fogo. Depois de bem cozido pelo fogo, é que está em condições dos filhos do fogo se alimentarem. Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E esse conjunto é fogo. A eletricidade é fogo. Quem vive dentro do fogo, vive dentro do inferno. E por isso, ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Por todos estarem aí dentro do fogo, do elétrico e magnético, agonizando, estão destruídos pelos feitos e pelos males do fogo. E por isso todos os filhos do fogo têm pouca duração. Porque o fogo de dia e de noite vai cozinhando todos. Todos vão ficando cozidos pelo fogo, enfraquecidos por estarem sendo cozidos e perdendo as forças e derrotados pela velhice por serem cozidos pelo fogo. O fogo vai cozinhando todos, enfraquecendo todos, até chegarem num ponto de serem destruídos pelo fogo. Por isso, aí estão condenados a sofrer e condenados à morte. E por viver sem se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim e o porquê essa galáxia térrea era assim. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí está o verdadeiro saber, a causa de todos e de tudo assim ser, mas a causa verdadeira. E os pensadores, por viverem sem se conhecer, faziam um julgamento da vida tão diferente,
por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabia, porque ninguém tinha o direito de viver. E ninguém podia fugir do sofrimento, e por ninguém poder fugir do sofrimento, eram destruídos pelo sofrimento. Ninguém podia fugir da morte, e por isso morriam sem querer morrer. Morriam pedindo para viver e não conseguindo viver, e morriam destruídos pelo sofrimento, destruídos pela lapidação, que é o sofrimento. Ninguém queria morrer, todos queriam viver e lamentavam. Por que somos assim? Ninguém sabia o porquê eram assim. Porque viviam todos sem se conhecer. Hoje é que estão sabendo o porquê todos são assim. Porque passaram a se conhecer através da cultura da mecânica racional, a cultura racional. Hoje, porque passaram a se conhecer, a vida tem solução definida e definitiva, porque todos agora sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é a vida eterna. Todos agora sabem o porquê chegaram a este ponto. Todos agora sabem o porquê todos assim são e o porquê esse segundo mundo assim é. Hoje, todos que passaram a conhecer todas as causas, porque não existe efeito sem causa. Hoje, todos passaram a saber como poderão deixar de assim ser como são, animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. Hoje, todos vendo e sabendo o porquê que chegou o fim da classe de animal racional. Hoje, todos passaram a ver as causas, a saber as causas das razões, da existência, de tudo que existe, porque passaram a se conhecer. Todos agora dizendo por uma boca só: não podemos mais perder tempo com esta vida do nada, porque senão vamos continuar a se transformar nesse nada. Agora o tempo é pouco para desenvolver estas 4 partes, das mais importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Hoje, sabemos quem somos, o porquê assim somos, de onde somos e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se ficássemos ligados nessas 2 energias do chão. Hoje, só continua ligado nessas 2 energias do chão todos que se recusarem, todos que se recusam a se conhecer. Porque todo bicho é teimoso, é rebelde e cheio de vontades. E ficando ligados nessas 2 energias aí do chão, continua a se transformar aí no chão, de animal racional para animal irracional. Porque a fase do animal racional já terminou desde 1935. A fase do animal racional tinha um comportamento, e o comportamento da fase racional é diferente do comportamento da fase de animal racional. De 1935 para trás, morria como um animal racional e tornava a se transformar em outro animal racional, porque a fase era do animal racional. Mas agora entrou na natureza a fase racional. O comportamento desta fase é diferente da fase do animal racional. Quem quiser voltar para o seu verdadeiro estado natural, tem que desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Então volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo em que seus habitantes são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Agora os bichos são muito vaidosos e teimosos e rebeldes e cheios de vontades. Os que continuarem ligados nessas 2 energias do chão continuam se transformando aí no chão em classes inferiores. Os
os que desenvolverem essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional, onde lá todos são puros, limpos e perfeitos, porque são corpos de energia. E essa energia aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque são 3 energias materializadas, é a elétrica, é a magnética e é a racional, que é da verdadeira origem de tudo e de todos. Todos os bichos são cheios de vontades. Basta ser bicho e cheio de manias, boas e más. E muitos estão fanatizados por ideologias sem proveito. Verdadeiros idealistas, e esses idealistas estão magnetizados pela energia magnética e não deixam enxergar o certo. O que acontece? Continua ligado nessas 2 energias aí do chão e se transformarão de animal racional para a classe do animal irracional. Aí vai se transformar em toda essa fauna, em todas as classes que existem do animal irracional, porque preferem filosofar, preferem manter este curso primário do que passarem a se conhecer. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer, com pena dos que ainda estão ligados nessas 2 energias do chão, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, seja lá quanto for, nem tempo, nem horas, sejam lá quantas forem, nem chuva e nem sol e nem distância, para levar o conhecimento de cultura racional para toda a humanidade. Salve o racional superior. Queridos estudantes e os iniciantes que vão pegar no livro, que vão atrás dos estudantes da cultura racional, que estão possibilitando a distribuição dos livros da cultura racional para todo o Brasil e também para todo o mundo, todo o planeta Terra com os livros nas mãos, porque a fase da racionalização dos povos já está vigorando desde 1935. Estamos quase chegando a 100 anos que a natureza mudou de fase, da fase de animal racional para a fase racional, a fase do 3º milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. É preciso raciocinar. Pensar e imaginar ninguém quer mais. É preciso raciocinar. Racional, raciocínio. Raciocínio, racional. Eu quero aqui mandar o meu abraço para a minha amiga Luzia Soares, o Paulo Aníbal Chaves, o José Filho. Quem mais? Quem mais está aqui? Maurício Castro Pereira, Maria José, salve Tiago Raciocínio, salve Maria José. A Luzinete Florinda Rosa, o Tião Rodrigues, Manuel Araújo, a Roseli Aparecida Vito Costa, salve, boa noite. Salve Roseli. Sebastião Barbosa também, salve Roseli. Então, queridos amigos e amigas, estudantes e iniciantes do livro de Cultura Racional, procurem se conhecer, procurem saber de onde você veio, como você veio, por que você veio, porque você está aqui nesse segundo mundo de matéria, neste mundo de energias, elétrico, magnético e racional. O que está acontecendo, o porquê que está acontecendo todas essas mudanças e transformações do mundo é aceleradamente. Vocês vão entender, tintim por tintim, com base, com lógica, com provas, com comprovações nos livros Universo em Desencanto. Desenvolva o raciocínio, entre hoje para a fase racional, a fase do 3º milênio.